Olá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Você está no canal Zion Linhares. Muito obrigado pelos comentários que vocês fazem sempre nos nossos vídeos, também pela inscrição, pelo like. Deus abençoe vocês, tá? Pergunto a você, por que orar? Dizer, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Por que isso? Essa passagem está em Lucas, capítulo 17, versículo 5. Eu pergunto a você, você tem medo? Você tem fé? O que é fé? Meu irmão, minha irmã, fé, vamos ser curto e grosso. Fé é acreditar e fazer a vontade de Deus Trino. Tiago, no capítulo 2, versículo 17 até o 18, ele escreveu lá na carta dele: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. No versículo 18 ele diz: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Meu irmão, a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Está lá em Romanos capítulo 1, versículo 17. E que sem fé é impossível agradar a Deus. Está em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Jesus repreendeu seus apóstolos várias vezes, você sabe disso, pelo fato deles não terem fé. Ora, se eles que andavam direto com Jesus, vendo tudo que Jesus fazia, não tinham essa fé suficiente, imagine nós. Então, para nós também não é fácil. Por isso precisamos pedir sempre, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Então essa oração você tem que fazer sempre, não deixe de fazer. A vida na fé é um abandono nas mãos de Deus. É o que Deus mais quer de nós. O Pai ama saber que o Filho confia nele. Sem fé é impossível fazer a vontade de Deus. Saiba, sem a vontade de Deus, não o agradamos. Viver pela fé, grave isso, não é algo fácil. Só é possível pela graça de Deus e muita perseverança na oração. Viver pela fé é um exercício contínuo de se confiar a Deus, especialmente nas horas mais difíceis. E quem é que não passa por momentos difíceis nesse mundo? Especialmente nessas horas sentimos a nossa fraqueza. Então, a fé nos socorre. Ao experimentar o socorro das graças de Deus, São Paulo exclamou em uma das suas cartas, Filipenses capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me conforta. Então você quer vencer? Então tudo nós vamos poder, mas nas graças de Deus. Quando Paulo pediu ao Senhor que o livrasse do espinho da carne, que ele dizia que era como um anjo de Satanás a bofetear-me, é o que ele dizia. O Senhor lhe disse, basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela a minha força. Está na segunda carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao 9. É na fraqueza onde Deus vai nos revelar. A gente vai pedir, Ele vai atender e a gente vai saber realmente da existência desse Deus maravilhoso. Também nós pediremos muitas vezes que o Senhor tire esse duro espinho de nossa carne, que são as nossas dificuldades. E o Senhor poderá nos dizer também, ainda não, mas não nos deixará faltar o auxílio da sua graça,
Na fé, temos que acreditar no que diz São Paulo. Não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação ele vos dará os meios de suportá-los e sairdes dela. Está na primeira carta de Coríntios, capítulo 10, versículo 13. A igreja coloca para nós como ícone da fé quem? A Virgem Maria e Abraão. Maria, nossa mãezinha, ela entregou sua vida a Deus e ainda disse: eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas, capítulo 1, versículo 38. Ela não sabia de tudo que teria de sofrer por ele. O parto, numa gruta fria dos animais, uma fuga terrível para o Egito, a perda do menino em Jerusalém, as ofensas e perseguições que Jesus sofreu, por fim, no Calvário, mas não lhe faltou a graça de Deus. Esta é sempre proporcional ao tamanho da missão que Deus nos dá. É nessa hora que temos de responder a Deus na linguagem da fé e dizer como Jó à sua esposa: aceitamos a felicidade da mão de Deus, não devemos também aceitar a infelicidade? Jó capítulo 2, versículo 10. Ou ainda, quando perdeu todos os seus filhos e todos os seus bens, manteve-se fiel em Deus. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Era o que dizia Jó com toda a paciência e com toda a fé. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1, versículo 21. Caminhar pela fé, abandonar-se em Deus, é crer e aceitar de bom grado toda a vontade de Deus para a nossa vida, qualquer que seja ela, em qualquer situação, sem reclamar, por favor, sem lamuriar, sem blasfemar. O livro do Eclesiástico diz: aceita tudo o que te acontecer e ensina por quê. Pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus pelo cadinho da humilhação. Eclesiastes capítulo 2, versículo 1 ao 6. As piores ervas daninhas de nossa alma são arrancadas por Deus pelo fogo das provações. Nessa hora é preciso repetir para nós mesmos: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28. Até que esta verdade impregne a nossa alma, tome conta dos nossos pensamentos, sentimentos e ações. É um exercício que precisa ser repetido todo dia. As barreiras mais difíceis de nossa santificação podem ser vencidas pela fé e pela paciência. Tudo é possível ao que crê. Está lá em Marcos capítulo 9, versículo 23. Garantiu Jesus. E é por isso que a fé é o fundamento da esperança. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Diante das dificuldades, preste atenção, por favor, que na verdade são momentos de crescimento e santificação, São Paulo recomenda: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos, o Senhor está próximo.
não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações mediante a oração, as súplicas e a ação de graça. Está lá na carta de Filipenses, capítulo 4, versículo 4 até o 6. A alegria cristã é uma das manifestações da santidade. São Francisco de Sales dizia que um santo triste é um triste santo. Essa alegria brota no coração daquele que conseguiu pela fé descansar em Deus. Mesmo diante das dificuldades, saber superar as horas difíceis no combate da fé nos faz mais santos. São João nos lembra que é essa a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Carta que João escreveu, a primeira carta, capítulo 5, versículo 4. Embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios capítulo 6, versículo 16. Diante das dificuldades de cada momento, a resposta da fé é não se quietar com nada. Não permitir que a alma entre em pânico e fique perturbado. É extremamente isso que o inimigo de Deus, o nosso inimigo, deseja. Pois ele sabe que nessa situação nós nos tornamos uma presa fácil. A alma perturbada e amedrontada não consegue meditar, não consegue rezar e se torna fraca, diz São Francisco de Sales. É preciso, com o escudo da fé, resistir a tudo o que nos amedronta. E a reação deve ser como São Paulo nos ensina: apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. A melhor maneira de reagir nas horas difíceis é a oração de louvor, dando graças a Deus por tudo. Está nas suas mãos, santa e poderosa, certos que até os cabelos de nossa cabeça estão contados. Jesus disse isso e Mateus escreveu no capítulo 10, versículo 30. E que nenhum passarinho cai por terra sem a vontade de Deus. São Paulo insiste, ele é insistente nesta oração de ação de graça nas horas mais difíceis. Em todas as circunstâncias, dai graças, porque esta é a vosso respeito à vontade de Deus em Jesus Cristo. Dar graças em todas as circunstâncias é um grande ato de fé que agrada sobremaneira a Deus. Nos santifica e fortalece a nossa fé para enfrentarmos combates maiores. Agir pela fé é lutar contra o medo que nos paralisa e nos tira da luta, nos enfraquece. Muitas vezes encontramos na Bíblia esta expressão: não temas. Para afugentar o medo, o apóstolo lembra aos romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Está escrito lá em Romanos, capítulo 8, versículo 31. Quem nos separará do amor de Deus? O salmista afugenta o medo de sua alma cantando. Veja lá o que o salmista diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é o protetor da minha vida, de quem terei medo? Se todo um exército se acampar contra mim, não temerá meu coração. Se travar contra mim uma batalha, mesmo assim terei confiança. Salmo 26, versículo 1 ao 3. O medo será sempre a pior resposta às dificuldades. Temos que implorar ao Senhor a graça
de nada temer. O Salmo 90, ou o 91 em hebraico, diz o seguinte: é a mais bela oração de um coração para afastar para longe o medo de se refugiar sobre as asas de Deus. É preciso repeti-lo muitas vezes, até de memorizar, para rezá-lo a qualquer momento. É a oração da confiança. Terminando, dê o seu like, compartilhe esse vídeo e ore por mim. Peça à Virgem Maria, a Trindade Santa, por mim, que eu vou pedir também por vocês. Eu termino dizendo: Deus sempre recriminou o medo do seu povo no Antigo Testamento. Quando saíres à guerra contra teus inimigos e vires cavalos, carros e um exército mais numeroso do que o teu, não tenhas medo, porque o Senhor, teu Deus, que te tirou do Egito, está contigo. Deuteronômio, capítulo 20, versículo 1. Essa é a esperança que deve afugentar o medo. O Senhor, teu Deus, está contigo. Jesus ressuscitou e caminha conosco. Amém.